Amigo, amiga, estamos de volta com o nosso Se Liga e o Conselho de Notáveis hoje vai falar do estado do Rio de Janeiro. E que estado estamos? Na mais ampla leitura que se possa fazer dessa palavra. Manuel Tedi, economista, o publicitário Elísio Pires, nosso consultor Paulo Fraga, o designer Marcelo Pereira e o publicitário Lula Vieira já postos para conversar a respeito. Nós temos dois assuntos que são os mais importantes para hoje, falando de Estado do Rio de Janeiro: a recuperação fiscal e o impeachment do governador. Eu vou começar por aquele que deveria ser o último, porque eu acho que o impeachment tem de fechar nosso papo. Eu vou querer até saber a opinião numa possível votação na Assembleia do nosso Quinteto Fantástico. Paulo Fraga, o dinheiro que nós temos, o limite de se negociar e se falar em recuperação fiscal, que é setembro, que você nos lembrou nessa semana, inclusive. Vai dar certo? Nós andamos bem? Nós cumprimos nossa missão, porque tinha toda uma missão estabelecida para o governo do Estado cumprir, para se renovar, para se aprovar, para se ter uma recuperação fiscal como convém. Está tudo certo, Paulo Fraga? Ou estamos devendo e vai ficar complicado agora em setembro? Vai ficar muito complicado, né? Porque a bússola quebrou. Era para ir por um caminho e fomos por um caminho inteiramente contrário, entendeu? Então, ou seja, não cumprimos nossa missão, acordar. Não, estamos longe de cumprir essa missão, longe. E o quadro com um agravante político gigantesco por todo o ambiente que a gente já conhece, né? Então, temos dias penosos aí pela frente, infelizmente, nós moradores aqui dessa cidade do estado do Rio de Janeiro. Ô, Elísio, como a Assembleia Legislativa aqui, notadamente, não ajuda, porque não quer ajudar. Inclusive, me parece que quanto pior, melhor a Assembleia Legislativa do Rio, que trabalha esse impeachment, que é o nosso segundo assunto. Vai dar para conversar alguma coisa em prol do Estado do Rio, botando o Estado acima das vaidades e interesses políticos, ou a Assembleia também vai botar a gente mais no buraco ainda? Se botar mais no buraco ainda, ela está sendo coerente com o que ela fez até hoje, né? Sim. Na realidade, essa Assembleia, eu não consigo, faço um esforço para me lembrar de alguma coisa importante, definitiva para o Estado. Não consigo me lembrar. E outra coisa que eu queria lembrar em relação à renovação, né, que é o nosso primeiro assunto, tinha um compromisso de venda da SEDAI, né? Sim. Estava esse compromisso desde o início. Parece Sim. que não tem nenhuma movimentação para valer nesse sentido, né? Que possa resolver isso até setembro. Evidentemente que não vai dar. Isso eu acho como primeira posição, né? Pois é, Lula. Deixou para o Guedes, né? Privatizar. Esse é o complicador, e eu vou querer ouvir você, Marcelo, já, mas eu ia fustigar o Lula, porque os trabalhadores da SEDAI estão em campanha publicitária, inclusive, né? Você ouve no rádio e vê nas TVs eles bancando peças publicitárias contra a privatização da SEDAI. Aí, aproveitando essa turma da SEDAI, as corporações dentro do governo do Witzel entenderam que ele não entende muito bem disso e vão se valer para jogar mais gasolina nesse fogo aí, tornar-se ainda mais empecilho para a gente dar certo, Lula? Bom, o Witzel está cumprindo o papel que todo governador do Rio de Janeiro vai. Ele faz, passa um tempo, depois vai em cana. É o caminho natural dos nossos dirigentes ultimamente. Triste cena do Rio de Janeiro, que tem esse tipo de gente como líder, como mandante, e tem, do outro lado, uma Assembleia que só pensa nela, só pensa em ganhar o seu dinheiro, ocupar seu espaço e deixa o interesse público para lá. Eu acho que a ideia de vender a SEDAI é evidente, mas você me pergunta o que as pessoas estão fazendo essas campanhas para não aceitarem a privatização. Porque a melhor coisa do mundo é ser funcionário público, é ser funcionário de uma empresa estatal no Brasil. Quer dizer,
tanto do governo federal quanto do governo estadual e até do municipal. Você tem um arcabouço jurídico para proteger o seu emprego, que começou com uma ideia certa, que é para ele não, para o funcionário não ter medo de que ele possa ser prejudicado pelas mudanças políticas, mas, por outro lado, virou uma proteção absurda. E eu não queria que a SEDAI fosse privatizada nunca. Um funcionário da SEDAI é como um funcionário do Correio. Quer dizer, é impossível ser mandado embora, a aposentadoria está garantida, a vida está boa, ele pode conseguir, se quiser, uma licença de doença, uma atrás da outra, ele tem um belo sistema de saúde. Quer dizer, na realidade, o dinheiro que está sendo aplicado em tentar vender para a população brasileira, para a população, que as empresas não devem ser estatizadas, ou melhor, não devem ser privatizadas, é garantir o seu bom emprego. Existem exceções, eu sei, mas mesmo existindo exceções, eu, se fosse um funcionário de uma dessas empresas, eu jamais gostaria de ter que viver nessa selva de pedra que é o lado público, o lado privado dos empregos. Quer dizer, eu adoraria ficar lá garantido e vamos nós. Marcelo Pereira, o Lula lembrou, a gente tem até hoje funcionários da CTC, né, na folha de pagamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. Os jovens, há menos tempo que você, não sabem nem o que é isso. Né? A Companhia de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro não sabe nem que isso existiu na vida. Só conhecem fotos daqueles ônibus elétricos. Olha só a CTC, só isso, de foto histórica. Esse povo todo que tem importância nessa hora, tipo deputados estaduais, as lideranças corporativas, quando eu falo corporativas, as lideranças das mais variadas empresas estaduais, não há uma concepção, não há uma sensação de que nós estamos num momento, o pior momento que esse Estado já viveu. Ninguém está sentindo isso, não, só eu, Marcelo. Acho que nós, né? Nós, quando eu digo eu, só nós. Sei lá, acho que dá a impressão de eles viverem no outro mundo, né? No outro planeta, né? Como deve acontecer em Brasília, né? Um distanciamento assim do real, não sei. Eu não sei o que a gente fez para merecer isso. Pois é, também não. Porque, talvez votou mal. É isso. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Talvez a origem disso tenha sido a fusão da Guanabara com o Estado do Rio. Também. E que a coisa degringolou completamente, né? E essa coisa da proteção do funcionário público, né? Da estabilidade, acho que a distorção que acabou acontecendo é parecida com a do fórum privilegiado também, que era para proteger de alguma forma a autonomia, né? A opinião, etc., a ameaça a um político que acabou virando uma proteção a crimes que a pessoa tenha feito, ou então a condutas erradas no exercício da função, né? Mas acho que é isso, eu não sei, talvez a única solução, uma das soluções seja desfazer a fusão, não sei como já se aventou, né, recentemente. Na teoria, a gente tem um governo perfeito, né, Tedim? A gente tem um governador de direita, que é alinhado com o governo federal, e um presidente da Assembleia do PT. Isso. Né? André Siciliano é um ser do PT histórico dentro do PT, pelo menos da história recente do PT, muito atuante, e a gente não consegue andar, a gente vive patinando. Mas a minha pergunta era mais técnica, do técnico em economia, do economista Tedim. Dá para salvar o Rio? Pergunta difícil, Barbosa. Dá para salvar o Rio? Dá. O Rio é estruturalmente uma cidade e um estado incríveis, com atributos que contribuem para o bem-estar inacreditáveis. O problema são as instituições cariocas e fluminenses, as instituições podres e desgastadas, destruídas por interesses corporativos da pior espécie.
Então, enquanto o Fluminense não perceber que ele tem que votar para o longo prazo para melhorar a estrutura das nossas instituições, nada vai resolver. Enquanto a população votar para ter a calçada pronta só, nada vai acontecer. Precisamos reformar nossas instituições, precisamos dar uma melhorada na qualidade e só no voto isso vai acontecer. E isso depende muito de comunicação e, portanto, de Vossa Excelência como um dos atores aí para esclarecer, falar e, enfim, trazer à luz os problemas reais. Né? Então, vamos acender uma luz aí em cima do impeachment do governador, já que nossa questão é política. Né? Nós tivemos a eleição de um governador que, na verdade, não existia até a eleição e que foi eleito a reboque da intolerância com mais um governo PT, mas, mais que isso, com a adesão que o Estado do Rio teve ao governo Jair Bolsonaro, a eleição de Jair Bolsonaro, a partir do Flávio Bolsonaro, que foi o mentor e condutor da campanha do Witzel, nós tivemos um governador eleito. É impossível que ele continue no governo? É possível? Como é que você vê esse impeachment dele? É um caminho sem volta? Ou, juridicamente, até ele pode trabalhar, ter alguma proteção? Dizem até que ele teve semana passada no Supremo para ver isso. Olha, ele não tem base política para se manter no governo. Ele vai ter que fazer uma ginástica legal, jurídica, muito bem feita. Não sou do ramo, não vejo muito uma saída para isso. Ele teve as contas do ano passado rejeitadas, ele não cumpre as obrigações dele com o programa de recuperação fiscal, ele não trabalhou para manter uma base política na Alerj, agora está querendo correr atrás em 15, 20 dias, uma coisa que ele ficou 1 ano e meio sem fazer. Eu vejo para ele um futuro muito, muito complicado. Se eu tivesse que fazer um prognóstico, eu diria que ele vai dançar, ele vai ser empichado. Eu nunca vi na aprovação do processo alguém perder de todo mundo. Foram todos contra ele. Foi 69-0, né? 69 Marcelo, a 0. 69-0. E uma ausência, né? Marcelo, você está tentando falar alguma coisa aí que eu não entendi. Já é um pato manco, né? Pato manco, boa. Pato manco. Pato manco precoce. Sim. Pato manco com 69 deputados com um taco de beisebol na mão, querendo dar na outra pata. Pato manco. Essa coisa não, aliás, um detalhe, o vice-governador já está fazendo conversas para negociar o seu secretariado, já começou. E aí que é doideira. Lula Vieira, vou deixar até o Paulo por último, porque depois eu vou esfolar o Paulo só um pouquinho, porque é meu amigo. O Paulo está com a faca no dente. Isso, exatamente. Como ele está, eu vou botar a minha nos dentes também, vamos fazer uma briga de faca aqui das boas. Lula Vieira, Deus do céu, o que você está vendo aí? Que maluquice é essa? Que se pretende? Que esse governo, o que isso vai dar, Lula? Você que é muito mais, tem os olhos muito mais apurados que os meus. Não digo que eu tenha os olhos mais apurados que os seus. Seria uma injustiça com os seus olhos. Mas o que eu estou notando é que o quadro, mais uma vez, se delineia, tanto na esfera federal quanto na esfera aqui do Rio de Janeiro. Não adianta o cara falar que é contra a política, que vai mudar tudo. Lá em Belo Horizonte está acontecendo a mesma coisa. Você não vai conseguir nada contra os políticos. Você não vai conseguir nada contra a Assembleia Estadual, nada contra o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Você tem que negociar. A ideia de ser o lobo solitário é uma ideia que o próprio Bolsonaro já desistiu. Tá? Ele aí namorando Michel Temer.
me perguntando como é que está a vidinha dele, o que é que o cara, cuidado com o frio, leva cobertorzinho, não esquece que imagem do horrorosa, agasalho. Lula. Quer dizer, Só completando mas, e aqui, O que é, Marcelo? Alô? Fala aí. que assim, que essa ideia fala, Marcelo. essa ideia do Lobo Solitário é profundamente autoritária e antidemocrática. Você confunde a política com a corrupção. Esse é que é o. Você coloca qualquer forma de negociação como toma lá da cá de espúrio, né? E não tem como dar certo num ambiente democrático, onde a política é você chegar a acordos e consensos, né? Para poder avançar. E você vê, nós acreditamos nessa falácia de que tanto o Bolsonaro quanto o Witzel não iam fazer política, como o prefeito de Belo Horizonte também não iam fazer políticas, e de repente eles encontraram os políticos que sabem bem o que fazer, chegando e dizendo, olha, ou é como a gente quer, ou não tem negócio. E realmente alguns conseguiram se quadrar, o Bolsonaro conseguiu rapidamente, botou o tema passear, os amigos do Temer, todo junto, o político dele. E aqui no Rio, o Witzel resolveu bancar o Durão e vai agora ter que pagar o preço da sua arrogância. Eu não sei se ele vai conseguir fazer negócio a tempo de se livrar do impeachment. Não sei. Mas Paulo Fraga. Ele está a jogo. Paulo Fraga. Falei. Notadamente, como político, o nosso governador Wilson Witzel é um grande jogador de biriba. Ou seja, não leva o menor jeito para a coisa. Né? A minha pergunta para você, com a faca nos dentes. Witzel perdeu essa, mas ele perdeu o trem da política, ele acabou para a política com o que está acontecendo, porque a minha sensação é essa, que ele não vai perder só o governo do Estado, não. A minha sensação é de que o Wilson Witzel vai sair pela porta dos fundos da história da política nacional. Eu acredito nisso. Eu acho que o Tedinho cobriu bem as questões de maneira mais abrangente em relação ao impeachment. Todos os indícios levam a crer de que ele, de fato, tem algum tipo de envolvimento nos malfeitos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e politicamente ele é um absoluto desastre, né? Então é a hora de nós procurarmos novos horizontes. Eu acho que a derrota já perdeu o jogo e nada pior para o Rio de Janeiro do que termos um resultado diferente, que seja o impeachment dele. O que é, Marcelo? Não é nada pior para o Rio do que essa prorrogação que não termina, né? Esse golden goal que não sai, né? Essa agonia, né? Que, na verdade, isso é uma agonia. Gente, fechamos esse assunto? Alguém tem algo mais a declarar? Eu só queria fazer um comentário sobre a difusão. Seria ótimo, mas não vai acontecer. Eu adoraria que acontecesse, mas não tem a menor chance, porque isso não é para ser votado só no Rio de Janeiro. Isso tem que ser votado... Com certeza. Como foi no passado, né? A não ser que alguma liderança do interior queira dividir o poder. E aí seria bom, né? Aí tem 2 governadores, tem mais 70 caras sentados lá numa nova Alerj. A nossa Alerj vai virar Aleg e lá vai virar Alerj. Sei lá, cara. Eu não vejo muita chance, não. Apesar de eu adorar a ideia, mas... Claro, eu falei isso, mas não tem muito sentido mesmo. Não tem, até nem não tem condição política nenhuma, né? É uma pena, né? Oi, desculpa. Não, diga, complete. É um estado e uma cidade assim com tanto potencial, né? Assim, essa vocação cosmopolita do Rio, que ainda persiste, né? É o turismo, né? É a economia criativa, a moda, a música, a cultura, enfim, fora o petróleo, fora tudo, um estado tão rico, né? Podia ser um lugar assim de desenvolvimento, enfim, para todo mundo, né? E a coisa fica nessa lama política, né? Que não consegue sair, é uma coisa realmente um enigma quase. Marcelo, são criminosos. Esses caras são criminosos. Adaptando então. Só para lembrar. Adaptando então aquela. Só para lembrar, daqui a 3 meses tem uma eleição. É verdade, pois prefeito.
se a população estiver consciente, pode trocar toda a Câmara, né? Pode Isso. trocar o prefeito completamente. Está nas mãos do povo isso aí, e não na mão desses governantes safados aí. Nós temos alguma boa Eles opção? esquecem isso. Não. Eu não Pois posso esquecer, pô. Mas eu me lembrei daquela piada antiga que pode ser adaptada, né? Quer dizer, um povo maravilhoso, uma terra linda, um cenário encantador, e daí se pergunta, pô, mas por que? O E Lula- ele o Lula se caiu, foi, mas é aquela história, espera o povinho. Mas eu discordo do Lula nisso. O povo carioca, ele se vende fácil no fisiologismo e tal, mas é um povo alegre, um povo receptivo, é um povo flexível, que é o tipo de trabalhador que você vai precisar no futuro. Falta escolaridade, muita, mas até nisso, em termos relativos, o Rio é melhor do que a média do Brasil. A população fluminense é mais escolarizada do que a média do Brasil. Agora, do jeito que as coisas vão, do jeito que esses bandidos, esses criminosos tratam a coisa pública no Rio, o desenvolvimento é muito difícil. Eu há muitos anos, já falei isso outro dia, eu nunca fui pessimista, eu ando um pouco pessimista, mas eu acho que ainda há tempo do povo refletir melhor e entender que tem que mudar seu voto. Nós vamos reverter seu emocionado aí, estado de ser. Aliás, hoje, não sei se vocês concordam, Manuel Tedinho está a cara de Sigmund Freud, não está? Adoro um charuto, adoro um charuto. Só falta o charuto. Mas, Marcelo Pereira, além dos pães que você vai ter de fazer e das pizzas para nós, você também vai ter que pegar um desses violões e tocar Saudades da Guanabara para a gente cantar junto. Tá bom? Com certeza. Está encomendado contigo. Opa, tá bom? A gente vai filmar esse festão. Com certeza. Falar nisso, Marcelo, aproveita. Você se liga em quê nessa semana? Olha, eu estou ligado numa coisa bem escapista. Assim. Eu estou lendo no Kindle um livro assim, maravilhoso para quem gosta de cinema. Não sei se vocês conhecem. Easy Riders, Raging Bulls. É um livro sobre a nova Hollywood, dos anos daquele lacuna criativa que se abriu no final dos anos 60 até o início da década de 80, que surgiu o Martin Scorsese, Dennis Hopper, Coppola, todos esses caras, né? Conta a história dos produtores, dos diretores, de como os filmes foram feitos e bolados, das loucuras. É demais o livro, assim, recomendo para todo mundo, que é um barato. Agora não tem mais em catálogo impresso. Eu tentei descobrir para comprar, mas não achei. Só no digital mesmo, mas é incrível. Falou de livro, lembrou Lula Vieira. Então, Lula, você está se ligando em que, Lula? Livro também? Sim, eu voltei a ler o Rui Castro, as crônicas, a história do Rio de Janeiro. Realmente é encantador, maravilhoso o livro. E, nessa situação que nós estamos vivendo, vale a pena você ter um sopro de esperança que um dia a gente volte a ter alguma coisa tão feliz, tão alegre, como foi o Rio de Janeiro num determinado tempo. Mas eu estou mais ligado nisso porque, se eu ligar para a realidade, se eu ficar com os olhos todos voltados para o que nós estamos vivendo, vocês vão ter mais um suicida na estatística. Realmente, se você levar muito a sério, você dá um tiro no ouvido. O Lula é o Metrópole à beira-mar, que você está lendo? Ele caiu de novo. É a Metrópole à beira-mar. Eu li o primeiro capítulo, é muito legal, cara. Estou a fim de depois pegar e ler tudo. Muito bom. Paulo Fraga, diante... O que é, Marcelo? É sobre a gripe espanhola. Ele começa a abertura, né? É o final da Primeira Guerra e a gripe espanhola que aconteceu no Rio. A Belle Époque. É sobre a Belle Époque no Rio. No tempo que os riquinhos aqui mandavam lavar roupa em Paris. Está no livro dele. Era mais barato, Eu só mandava porque era mais barato. Diante das últimas notícias a respeito do seu rubro-negro, você se liga em quê nessa semana?
Diante do que você falou, eu não vou me ligar nesse assunto, não. Desculpa, eu não pude perder a piada. Não Eu pude. sei, mas você tem toda a razão, entendeu? Então, está se ligando em quê? Eu vou me ligar para não dizer que não desliguem do Covid. Claro, também A acho. brincadeira não Perfeito. acabou, A entendeu? transmissão aumentou de novo, né? Se liga em não se desligar. Fica esperto. Bato porque o bicho palmas ainda de tá pé à pegando. sua lembrança. Show, Não show. pode esquecer. Aliás, por falar nisso, eu vou passar também a torcer para o Botafogo, porque são tão poucos que não tem risco Ô, Lula, de você Lula, ter vítima não da se pandemia. meta, não se meta nessa conversa, Lula Vieira. Ó, você que provocou, hein, Não, Barbosa? não, mas é nós dois, entre mim e você. Não pode. Ora. Elísio Pires, e aí, se liga em quê? Eu me ligo na leitura também, porque estou lendo um livro incrível, né, que eu imagino que quem tem condição de opinar sobre esse livro aqui, entre todos nós, é o Tedim, que é o último livro do Tomás Piketty. Eu estou lá pela página 300, são 1000 páginas, que é Capital e Ideologia, tentando explicar o porquê, a origem da desigualdade, né, que acontece no mundo inteiro. E ele dá ênfase, entre outros locais, em Brasil. Tem capítulo só sobre como surgiu essa desigualdade no Brasil, que, fundamentalmente, no caso aqui, tem muito a ver com a escravatura, né? Essa é a minha ligação. Até acabar esse livro, eu vou ficar ligado nele. Ô, Tedinho, já que ele está lendo esse livro de bolso, né? 1000 páginas, oh, meu Deus! É livro de bolsa. De bolsa grande, bolsa enorme. Grande, é. Tedinho, você está se ligando em quê, meu cara? Eu estou me ligando no assunto que o Elísio trouxe antes da gente começar a gravar, que é lembrar que hoje fazem, 55 até hoje, fazem... 66 anos. Foi 54, então? 66, 54, 66 isso. anos. O suicídio de Vargas, que saiu da vida para entrar na história. Vargas foi um sujeito polêmico, mas que fez... Se, por um lado, ele iniciou de forma mais estruturada o processo de industrialização do Brasil, ele estabeleceu instituições terríveis. Ele é um dos responsáveis para a gente estar no atraso que a gente está com a CLT, com a matriz construída para desenvolver a indústria no Brasil. Getúlio deixou um legado que não foi só bom, foi um legado complicado. E um cara que entrou em 30 dando um golpe, né? Dando um golpe de Estado, entrou e tomou o poder na marra. E ficou lá, foi um ditador sanguinário. As pessoas esquecem isso, só falam de CLT, que foi um avanço, sem dúvida nenhuma, mas foi um avanço feito em bases fascistas, copiou a Carta do Lavoro, e foi feito de uma maneira que ele controlasse os sindicatos, tanto o patronal quanto os novos sindicatos, os recém-criados sindicatos trabalhadores. O Getúlio é isso, é o cara do PTB e do PSD, ou seja, fazer aquela política pequena, regionalista, o toma lá da cá que ele conheceu e aprendeu a fazer em São Borja, e ajuda a fundar o PTB, um partido que de proletário só tinha o nome, porque, na verdade, era totalmente controlado pelo governo federal, porque os sindicatos dependiam do governo federal para receber o dinheiro, para distribuir o dinheiro. Então, Elísio, você vê como Olha, qualquer nunca pergunta que faça... discordei tanto, nunca discordei tanto do Tedinho quanto nesse momento. Eu sabia, eu estava Getúlio esperando. mudou a vida do Brasil, mudou a vida, mudou a economia. Tem um outro Brasil, no período de 30 até 80. Você concorda com isso, inclusive, pô? Não concorda com essa mudança de 30 a 80? Teve outro Brasil aí, pô? Não teve, mas a que custo? Não fica provocando Getúlio Vargas. Mas a que Getúlio Vargas. custo? Ele era um ditador.
Vamos combinar, pera, vamos combinar uma coisa? É. Próximo programa, Presidentes do Brasil. O que vocês acham? Eu Aprovado, acho que dá um papo, aprovado, dá um papo aprovado. maravilhoso. Mas eu entendeu? acho incrível. O Getúlio Vargas, ele botou. Para, Não, Manuel, não, senão Ele começa botou o Partido programa. Comunista, né? É, Gente, acabou. Ilegalidade. acabou. Programa que vem, vocês vão ver Elísio e Tedim batendo moto. Que é mais? Olha o que vocês falam, que senão eu vou encher a boca de vocês de porrada, hein? Mas ele teve sensibilidade. Ele Tá criou vendo? o Partido Trabalhista, mas em seguida botou brasileiro, que era para tão a sério assim. Excelente, Lula. Não se esqueçam de se inscrever na nossa página, dar um clique aí de que estão gostando dos nossos papos, para a gente ficar cada vez mais fortalecido nesse espaço nobre que é o YouTube, para esse papo sempre solto, sempre sincero, sempre verdadeiro, que você só vai ouvir e ver aqui, né? No Se Liga. Em lugar nenhum esses meninos aí ficam tão à vontade quanto nesses nossos encontros. Então aproveitem. Obrigado, Tedim, obrigado, Elísio, obrigado, Paulo Fraga, Marcelo, Lula. Feras, até semana que vem, aqui no Se Liga. Até lá. Abraço, tchau. Tchau.